Paz e graça, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e vamos dar início a mais um testemunho. Estamos hoje aqui com a nossa irmã aqui da igreja, Josineide. Para quem não conhece, ela é minha irmã, né? Irmã de sangue, e ela vai compartilhar o que Deus fez na vida dela. Mas antes, peço que vocês se inscrevam no canal, curtam e compartilhem para que vidas sejam alcançadas através deste testemunho. Josineide, conta um pouco do que Deus fez na sua vida, suas experiências com Deus. E para iniciar, conta um pouco da sua infância. A paz do Senhor a todos vocês que estão nos assistindo. A minha infância ela foi uma infância bem criançona mesmo, sabe? Um momento ali onde eu posso dizer que eu aproveitei muito na fase de criança, né? Com brincadeiras. Para quem não sabe, eu sou de Amontada, né? Interior do Ceará. Então, o interior que minha família, meu pai e minha mãe moravam, era um interior bem raiz mesmo, onde a gente tinha mesmo contato com a areia. Então, a gente foi um momento ali de muitas brincadeiras e também, né? Sobre a questão do contato, né, com a palavra de Deus, com a igreja, essas coisas. Os meus pais, eu sou de uma família base, né, católica, né, toda a família, né, católica. Meus pais, minha mãe costumava ir para a igreja, de vez em quando, os domingos, para a missa. O meu pai eu nunca vi, nunca presenciei ele numa igreja, assim, em missa, essas coisas, somente nos momentos de batismo, né? Nos momentos de batismo é que ele ia para a missa, né? E um pouco assim engraçado, né? Irônico, porque no meu batismo, na verdade, o meu pai não estava presente. Que eu fui uma das que se batizaram já grandinha, tinha 5 anos já, porque normalmente era batizado bebê, né? E o meu batismo foi com 5 anos. Então, nesse período, minha mãe estava separada do meu pai. E aí foi outra pessoa representar, né, o meu pai no dia, ele não estava presente. Então, eu nunca presenciei o meu pai numa igreja, né, porque os meus irmãos já eram mais velhos, então já tinha se batizado. Mas minha mãe, ela costumava ir para missa e ela gostava também muito de ler a Bíblia. Eu lembro que, assim, após o almoço, ela gostava de deitar numa rede e ficava lendo a Bíblia. E a gente, criança, né, ficava escutando ali, principalmente a parte dos evangelhos, né, da história de Jesus. Então, e ela sempre ensinava para a gente, falava sobre o certo, o errado, né? Tinha aquela crença que se você fizer coisas boas, você vai para o céu. Se você fizer coisas ruins, você ia para o inferno. Então, tinha algumas coisas que minha mãe ensinava que a gente não podia de forma alguma, porque senão a gente ia para o inferno. Como, por exemplo, falar palavrões, ser desobediente com os pais, né? E a questão também de vestimentas, a mãe ela sempre se preocupou em não comprar roupas curtas para a gente. Tipo assim, as meninas da nossa idade costumavam usar roupinhas curtas, shortinho. Nós não, nós sempre na nossa época a gente achava estranho, né? Aquilo achava esquisito, né? Porque as meninas eram tudo diferente da gente. Só que hoje assim, olhando para trás, olhando para esse período da minha infância, eu glorifico a Deus pela criação que nossos pais nos deram, aquela criação rígida mesmo, mas em casa, onde a nossa mãe estava, ali estava a gente ao redor dela. Até os 12, 13 anos, a gente nunca tinha experiência de sair sozinha, sempre era com a nossa mãe e tudo. E o meu pai, que eu me recordo dele na infância, ele sempre um homem muito em casa mesmo. Meu pai, a vida dele era trabalhar, né, na agricultura e pescaria e em casa. E ele sempre foi um homem muito rígido, assim, muito sério, muito fechado. Não tive esse contato assim de ter, por exemplo, compartilhar de momentos de carinho, de abraços, de abraçar filho, beijo. Não, era muito... Na verdade, a gente pouco tinha diálogo, né, com o nosso pai. E eu assim, afirmo que nesse período da minha infância, eu tinha muito medo do meu pai. Ele era uma pessoa que não representava para mim amor, muito pelo contrário, eu tinha medo mesmo. O pai, eu lembro que ele não precisava estar falando com a gente, não faz isso, não faz aquilo, não. Apenas um olhar, ele olhava e a gente já sabia o que vinha por aí. Então, a gente já obedecia ele só pelo olhar, porque ele passava, né, essa imagem de muito bravo, muito sério. E a nossa mãe, ela era
mais tranquila, né, assim, mais branda, mas também eu não me recordo assim desses momentos de estar abraçando, até também pela criação dela, né, que ela foi criada assim. Então eu fui mais, a minha companhia mesmo era minha irmã, que era quase da minha idade, que é a Josi, né, aqui, que está me entrevistando hoje, e a gente cresceu juntas, né, nossas amigas eram nós duas, e era para todo canto era a gente, né, nós duas. E nesse período aí eu tive contato com a igreja católica, porque praticamente era uma regra, né, todas as crianças tinham que ir para o catecismo para poder ter a primeira Eucaristia, né, fazer a primeira Eucaristia, que era um momento muito aguardado, que era a primeira confissão. E eu lembro que a gente tinha muito medo desse momento, porque era o momento que a gente ia estar diante do padre para poder confessar nossos pecados. E tinha um catecismo todo domingo, onde uma pessoa ia lá ensinar. Mas, assim, palavra de Deus mesmo, Bíblia, sendo pregada a palavra, não tinha isso. Era rituais. Aprender os 10 mandamentos, que era uma regra, tinha que saber os 10 mandamentos de cor. E a questão também de rezas, né? Pai Nosso e outras rezas também que eles ensinavam. Então, esse período da minha infância foi assim, né? Mas eu sempre assim, né? Uma criança muito obediente aos meus pais. Eu tinha até um problema de nervosismo na época, que eu era criança, e isso fazia com que meus pais não tivessem... Assim, eu fui privilegiada, né? Dos meus irmãos, porque meu pai, por ser muito rígido, ele batia mesmo, brigava, mas comigo ele sempre só brigava, porque... minha mãe me contava, né, que quando ela estava grávida de mim, já no último mês da gestação, ela levou uma queda em cima de uma ruma de barro, né? E ela disse que me contava que até pensou de me perder, né, a gestação, né? Mas para a glória de Deus, né, eu estou aqui hoje, né, para contar o meu testemunho, né? E aí devido a isso, a essa queda que ela teve, aí isso me afetou, né? Qualquer coisinha que acontecia, eu ficava muito nervosa. Então, quando meu pai e minha mãe ameaçavam de bater na gente, automaticamente minhas pernas se tremiam muito forte, um nervosismo muito grande. Então, a mãe sempre se preocupou, não vamos bater nela não, pode ser que ela venha ter outro problema mais sério. Então, fui privilegiada, né, de apanhar, né, mas a questão da disciplina era muito, muito forte mesmo. Então, assim, eu sempre fui uma criança obediente aos meus pais. Eu lembro muito que eu levava muito a sério o mandamento de honrar pai e mãe, isso para a vida toda, né? Eu sempre tive esse temor a Deus de honrar meus pais, né? E uma criança muito inteligente, né? Eu me recordo bastante de ser muito inteligente, assim, de receber elogios, né? Dos professores, minha mãe nas reuniões e tudo, né? Amém, glória a Deus. E eu testifico, né? Tudo isso porque eu convivi e eu sei que tudo isso é verídico. Eu gostaria de frisar um ponto, né, que você falou sobre a primeira confissão, né, que a gente tinha que se confessar com o padre os nossos pecados. Na época, a gente não entendia, né, não tinha conhecimento da verdade que temos hoje, né? Então, isso para nós era algo assustador, né? E fomos lá e confessamos nossos pecados, que para a gente era coisas tão assim, mas hoje eu entendo que isso não é certo, né? Entendemos que só Deus pode perdoar os nossos pecados. Homem nenhum aqui na terra perdoa pecados. Mas na época, né, inocência, não tínhamos conhecimentos, então passamos por esse processo, né? E também sobre a questão, né, de Deus ter um plano na sua vida, né? Porque desde criança, desde sempre, né, Deus já tinha te escolhido para ser uma mulher de Deus, né? E Ele te conservou, né? Apesar de você ter passado por esse processo de nervosismo, né, durante muito tempo, né? Mas Deus te conservou, né? E hoje, para a honra e glória do Senhor, você está aqui compartilhando. Sim, e no período, né, da minha adolescência, né, no colégio, eu era uma garota muito tímida, assim, apresentação de trabalhos, essas coisas. Poucas amizades, eu pouco falava. Na escola, eu lembro que eu era aquela garota esquisita, né? Até dos filmes, né, que sempre tem uma garota que é patinho feio, né? Então, era esquisita da escola, muito inteligente, mas, assim, pouco falava mesmo, pouco. E, para a glória de Deus, né, Deus veio trabalhando isso na minha vida, a questão da timidez, né? Hoje eu estou aqui falando, e hoje eu não tenho dificuldade não de, assim, falar, né? Mas
eu lembro que isso era um ponto muito que me atrapalhou muito, tanto na infância como na adolescência, né? É a questão da timidez, né, de falar em público, né? E no período, logo no início, né, da minha adolescência, assim, por volta dos 12, 13 anos, veio a separação dos meus pais, né? Então, isso também foi algo que me marcou muito. Como meu pai e minha mãe tinham não é casado, né, eles só juntos, tinha um relacionamento muito assim conturbado. Meu pai gostava muito de beber e ele era agressivo quando ele bebia. Eu lembro que por muitas vezes eu falava com Deus e eu pedia a Deus que eles viessem se separar. Eu lembro que eu falava isso porque eu não aguentava ver o sofrimento da minha mãe. Então, quando aconteceu de eles se separarem, né, depois, eu me arrependi muito. Eu lembro que eu chorava muito e falava, por que eu fiz isso, né? Por que eu fui pedir a Deus para que eles viessem separar? Porque depois eu vi que a falta, né, que meu pai fazia, né? E o período da separação dos meus pais, eu lembro que foi algo marcante para mim, um momento assim que foi assim um ponto crucial, porque ali a gente foi morar em outro, né, em outro local, em outra casa, e ali mudamos também de colégio, tivemos contato com outras pessoas, outras amizades, né? E aí, como meu pai era muito rígido, morando só com a minha mãe, a gente teve um pouco mais de liberdade também. Liberdade essa que eu vendo hoje fez com que a gente, de certa forma, desonrasse alguns princípios que a gente tinha no começo, né? Então, isso para mim não foi algo... Na época era algo positivo, porque eu ia ser como todas as outras garotas do meu tempo. Mas hoje, olhando para trás, eu vejo o quanto Deus estava usando a vida do meu pai e da minha mãe para que a gente tivesse uma criação, né, assim, parecida com o que Deus queria para a gente, né? É isso aí. E eu glorifico a Deus também pela criação que tivemos, né? E você, como você mesmo falou, né? Quando a gente morava com os nossos pais, né, a gente tinha, apesar de ser muito rígido nossa criação, mas era a forma de Deus, de nossos pais cuidar de nós, né? Era a forma de amor que ele transmitia, era nos protegendo, de certa forma, do mundo, né? Mas a partir do momento que eles se separaram, né, a gente teve contato, né, com este mundo. E muitas coisas se perderam, como você mesmo disse. Mas compartilha mais um pouco desse processo, né? Depois da separação, como foi? Você teve algum contato com a palavra de Deus? Num período da minha adolescência, assim, a mãe sempre convidava a gente para ir para a missa, né? Mas era muita dificuldade, né? E a missa não era algo que eu gostava, que me chamava a atenção. Porque quando a gente ia para a missa, eu achava algo muito assim repetitivo e tudo, muitas vezes dava sono, e eu não via propósito ali. Era algo, e eu voltava da mesma forma. Então, e também as pessoas que estavam ali, eu não via mudança de vida nenhuma na vida delas. Então, era algo que não fazia diferença. Eu católico, mas era um católico que eu nem sabia, na verdade, o que era ser católico ou não ser católico. E eu lembro que minha vida inteira, né, até conhecer Jesus, eu tinha um pensamento bem assim errôneo, né, a respeito da igreja cristã, né, evangélica, porque por conta da criação mesmo, meus pais ensinavam para a gente que os evangélicos eles serviam a outro Deus, é como se eles servissem ao diabo, né? Então, quando no período da minha adolescência, que eu mudei de colégio e tinha umas igrejas lá nesse local, eu passava em frente, eu lembro que eu me dava medo, só de passar em frente a uma igreja. Eu lembro que era as assembleias na época. E quando tinha culto à noite, eram uns gritos muito altos. Então, aqueles gritos altos, para mim era algo aterrorizante. Então, de forma alguma, eu iria para uma igreja evangélica, né, na minha concepção, né? E ali no meu período da minha adolescência, uma coisa que eu quero compartilhar com vocês, não quero deixar passar, é porque, assim, mesmo eu... não tendo entendimento assim muito sobre Deus, mas como eu falei no início, eu sempre fui uma pessoa que eu sentia que Deus estava comigo o tempo todo, e eu gostava muito de falar com Deus, não só as rezas, mas falar mesmo, orar a Deus, né? Que na época eu não sabia que era uma oração, hoje eu tenho esse discernimento, e gostava também muito de escrever, né? Então meus cadernos, muitas vezes eu pegava cadernos e escrevia, que depois de um tempo eu ia ler, parecia salmos, né? Porque era tipo assim, eu abria meu coração ali, então eu escrevia, era uma forma de eu falar com Deus. E uma experiência que me marcou muito,
assim, fortemente com Deus, na época que meu pai já estava separado da minha mãe. Uma vez minha mãe, ela comendo, né, um peixe, que o nome desse peixe é galo, e ele tem ele não é espinha, é tipo um osso muito, muito grande e tudo, parece até carne, né, assim, o osso é bem diferente. Então, minha mãe comendo esse osso, e aí a minha mãe se engasgou. O osso ficou na garganta dela, e ela tentou de várias formas, né, tirar esse escarrar, e as pessoas ensinavam que comendo farinha, caroço de farinha, descia. Eu sei que ela tentou de tudo, e esse osso não saía, ela já estava ficando toda vermelha, os olhos cheios de lágrima, e aquilo ali me desesperou. E eu, por ser sempre, né, como eu falei, nervosa, né, e eu não queria estar ali perto. Então, a minha primeira atitude, em volta da minha casa tinha muito mato, eu corri para esses matos, que tinha ao redor, muito verde, muito mato, e ali eu lembro que eu me ajoelhei, assim, fiquei no chão, né, e falei com Deus, né, pedi a Deus que tirasse, né, aquele osso da garganta da minha mãe. Então, naquele momento ali, eu tinha total assim, né, discernimento que Deus podia fazer aquilo, né? O Deus que a minha mãe lia para a gente, na Bíblia, Jesus tinha feito os milagres, tudo aquilo, eu tinha consciência daquilo, que Deus podia, né, tirar aquela espinha da garganta da minha mãe. E eu lembro que eu fiz essa oração, assim, com muito temor a Deus e com muita, assim, quebrantamento mesmo, eu chorei bastante. E aí, quando eu volto para casa, que era uma distânciazinha, que quando eu chego, minha mãe ainda estava engasgada. E eu lembro que eu não entrei. Eu fiquei na janela, olhando por baixo da janela. E quando eu boto o meu olho na janela, que eu olho para a minha mãe, ela dá uma pulsida, né? Ela escarra assim. E aí eu lembro que eu olho para o chão e lá está o pedaço de osso, né, no chão. Então, naquele momento ali, para mim, foi a testificação que Deus, né, tinha ouvido minha oração e que Ele tinha atendido a minha oração. Então, aquilo para uma pessoa que não tem conhecimento da palavra, não tem alguém ali, né, para ensinar, aquilo era uma experiência viva que ninguém tirava de mim, né? Algo meu com Deus. Então, a partir daquele momento, a minha fé foi assim, né, aumentou muito, e eu sempre gostei de ter meus momentos com Deus, né, de oração, mesmo sem entender muito, mas eu sempre gostei. E meu período da adolescência também, eu sempre fui uma pessoa assim muito recatada, né, e sempre gostei de estudar, né, de me destacar e tudo na escola, e nunca gostei de me misturar, assim, com o que todo mundo gostava de fazer. Eu me recordo que no ensino médio, quando terminava a aula, que a gente ficava esperando o transporte, todo mundo ficava nas rodinhas, com amizades e tudo, e eu lembro que eu ficava sentada num banco, esperando, né, o ônibus vir. Eu lembro que muitos os jovens daquela época chegavam e ficavam zombando de mim. Falavam, a bichinha aqui sentada sozinha e tal, ficava tipo, debochando, né, de mim. E eu lembro desse período, né, marcante, né? Também por causa da timidez, né? Que a timidez fazia com que eu ficasse mais na minha. Mas eu nunca gostei de me misturar assim com questão de festas, bebidas, essas coisas. Eu sempre fui mais realmente na minha, né? Tranquila, né? Uma adolescente, tranquila e tudo mais. Essa foi a primeira experiência, né, extraordinária que você teve com Deus, né? Na época você não entendia, mas você presenciou um milagre de Deus que Ele fez na vida da nossa mãe, né? E isso é o que Deus faz, né? Ele age assim o tempo todo, né, nas nossas vidas. E muitas das vezes a gente não se dá conta disso, né? Quantos livramentos, quantos milagres Deus nos dá, né? Mas muitas das vezes a gente está focado em outras coisas e deixa passar isso, né? Mas glória a Deus que você se recorda e testifica que foi o próprio Deus que fez isso na vida da nossa mãe, né? E sim, também, né, essa questão da escola, né? Muito cruel isso, né? Isso são consequências de uma vida muito solitária, né, que a gente tinha. Então, foi muito difícil nos relacionar com outras pessoas, né? E isso também, eu fiz parte disso, porque até hoje eu tenho uma certa dificuldade de me relacionar com... Não é com todo mundo que eu tenho facilidade de ter uma conversa, né? Mas isso foi porque fomos criadas assim, né? Mas conta a continuação, né? O que aconteceu depois disso na sua vida? Até o segundo ano, né, do ensino médio, né?
Estudava eu e meus irmãos no colégio, então até esse período eu fui assim, nessa garota estranha, né? Possamos dizer assim, a garota estranha. Muito inteligente, mas eu lembro que eu só tinha uma amiga, assim, que era minha melhor amiga. Eu sempre fui muito assim, exclusivista, assim, eu tinha minha melhor amiga e pronto. Quando ela ia embora, eu ficava sozinha. Mas aí, isso em 2012. Quando foi em 2013, que foi o meu último ano do ensino médio, e aí meus irmãos já não estudavam mais, eu fiquei sozinha, estudando à noite, porque eles já tinham terminado, então eu fiquei só. Então, quando iniciou o ano, eu fiz tipo um propósito, né? Não sei com quem, né? Comigo mesmo. De aquele ano ser diferente. Porque como era o último ano do ensino médio, provavelmente o ano seguinte eu ia vir para Fortaleza, porque normalmente as pessoas quando terminavam o ensino médio vinham para Fortaleza para atrás de trabalho, né? Então, nos meus planos, último ano aqui, próximo ano vou viajar, então vou aproveitar esse ano. E também não tinha mais nenhum irmão. Então, aquela Josineide dos outros 2 anos anteriores sumiu, desapareceu. Eu lembro que no meu primeiro dia de aula, eu falei para minha amiga, esse ano vai ser diferente, esse ano eu vou me soltar mais, vou aproveitar mesmo, é o último ano, é tipo uma despedida, né? E realmente, a palavra mesmo assim, com poder, porque eu mudei totalmente, tanto na sala mesmo de aula, eu comecei a tirar nota baixa, por rebeldia mesmo, assim, e comecei a ter amizades, né, me relacionar tipo assim, com mais pessoas, né? E nesse período aí, né, já tinha começado o ano assim, né, com esses planos de realmente aproveitar, né? Naquela época eu achava que isso era aproveitar a vida, né? E aí aconteceu uma coisa que fez com que isso ficasse mais forte em mim, que foi o período que a minha mãe estava separada, né, do meu pai, como eu já contei, já fazia um tempinho. E aí a minha mãe, ela entra em outro relacionamento e vai morar com esse homem. E aí, nesse período, eu fico sozinha em casa. A minha irmã já estava trabalhando, então eu estava sozinha com outro irmão meu. E aí, aquele período que a minha mãe foi morar com esse homem, que eu fiquei sozinha em casa, tipo, a responsabilidade toda de casa foi para mim. Uma jovem de 15 anos tem uma responsabilidade em casa, né, de ser a dona da casa. Então, aquele momento ali, eu me lembro que uma coisa que me marcou muito, os períodos da tarde, quando chegava o período da tarde, que ia chegando à noite, que eu olhava a casa assim, eu via aquele vazio, não tinha mãe, não tinha minha irmã, não tinha meus outros irmãos, aquilo fazia com que meu coração realmente rachasse. E aí, naquele período ali, queria chamar a atenção, de qualquer forma, da minha mãe, enfim, das pessoas. Então, foi aquele período que eu comecei a sair à noite com uma amiga que eu tinha próxima, lá que morava próxima a mim. Saí, comecei a beber, eu lembro que meu contato com bebida foi nessa época, de sair tarde da noite, de beber e tudo mais. Então, esse período aí foi um período realmente de rebeldia para mim. Mas era uma forma de chamar a atenção da minha mãe, né? Se chamar a atenção meio que do mundo, gritar que eu estava ali, que eu precisava dela, era tipo isso. E foi isso, né? No período desse período, né? E na escola, né, como eu já falei, né? Comecei a tirar nota baixa e o meu comportamento mudou completamente. Eu lembro que meus colegas que estudaram o primeiro e segundo ano comigo falavam que eu estava irreconhecível. E outra coisa que marcou também nesse período foi que eu falei meu primeiro palavrão. Eu lembro que na sala de aula eu falei um palavrão. E eu lembro que um amigo meu falou assim, Josineide, mas você é uma menina tão doce, não fale isso não combina com você. E aí aquilo eu fiquei refletindo, mas todo mundo fala, por que eu não posso falar, né? Realmente ali foi a virada de chave, né, para mim, assim, né, ficar uma pessoa diferente, né? Muitas histórias, né? Mas glória a Deus que você não permaneceu assim, né? Cristo te resgatou, mas foi preciso. Muitas das vezes a gente é preciso passarmos por algumas situações da vida para reconhecer que isso não é bom, isso não é legal. Porque quando você, por exemplo, na sua infância, você não gostava muito, né? Por ser criada muito regrada ali. Então, quando você foi para a sua adolescência, que você pôde fazer tudo isso, você tipo assim, agora eu estou livre. Mas hoje você reconhece que nesse período de rebeldia, como você mesmo falou, era rebeldia mesmo, né? Sim. Aí, passando esse período da adolescência, né, foi o período que eu vim para Fortaleza, né? Tem muitas histórias, porque o nosso tempo é ouro. Vim para Fortaleza, né, morei com a minha tia. 2013 terminei meu ensino médio, 2014 vim morar com uma tia minha aqui em Fortaleza. Passei o ano morando com essa tia. Morando lá e tal, cuidando de uma filha que ela tinha, que ela trabalhava. Aí eu retornei de novo para o interior.
E aí, em 2015, eu vim trabalhar mesmo sério, né, como babá numa casa. E lá a mulher era evangélica, né? A minha patrona era evangélica, o patrão era católico. E aí, mas assim, e ela sempre falava sobre a questão do catolicismo, assim, meio que criticando, né, o próprio marido, né? E ele também criticava ela, porque ele dizia, eu lembro que ele dizia assim: ah, você é evangélica, mas parece o pessoal que nem do mundo, né? Porque ela gostava de beber, ela era uma pessoa, não tinha diferença dela para uma pessoa do mundo, mas ela se dizia evangélica, né? E aquilo de nenhuma forma nunca me assim influenciou em nada, assim a vida dela, eu quero ser parecida, não, porque eu não via mudança nela. Mas naquele período ali, ela ia para as igrejas evangélicas aos domingos, e o marido dela ia com ela, acompanhava, e eu fui para algumas, né? Eu fui para a Videira, fui para Canaã, com ela, né? E eu gostava, eu lembro que eu gostava muito dos louvores, da palavra, tudo que acontecia ali. E aquilo, assim, por alguns dias ficava refletindo na minha mente, né? Às vezes a palavra que era pregada, mas ficava só por aquilo mesmo, né? E aí eu lembro que no período que eu tive o meu primeiro relacionamento, que o rapaz ele era evangélico, e ele também me levou uma vez para a igreja dele. Mas também foi só isso, eu fui lá, gostava, mas não queria nada com os evangélicos, né? Porque para mim era algo assim, fora da minha história, né? Algo anormal. Mas eu achava muito bacana. E eu lembro que uma vez aqui em Fortaleza eu fui para uma missa com uma tia minha. E interessante que eu católica, né? Fui para a missa e ali eu ficava, o que eu estou fazendo aqui? Me dava era som, os cânticos, aquela repetição. E na evangélica que eu ia, eu me sentia tão bem, eu sentia algo tão, daquelas pessoas cantando, aquele fervor, eu achava muito. Então aquilo eu já começava a achar estranho, porque que as pessoas criticavam tanto, né? Se lá realmente eu sentia, Deus falava comigo, eu me quebrantava e tudo mais. E passando esse período, né? Assim, a forma que Deus, né? Acho que vocês estão curiosos, né? Para quem está assistindo, como foi na minha conversão, né? Como foi esse momento de que Deus veio até mim, né? Esse encontro, né? E tudo. Eu vivendo ali uma vida sem Deus, sem rumo, se posso dizer. Nesse período eu já estava no relacionamento, né? Que hoje é meu esposo, né? Namorando. E como eu era uma pessoa muito na minha, assim, mais discreta, namoro para mim era uma forma de... Era onde eu queria estar, porque eu estava meio que protegida de estar saindo, né? E os momentos que eu tinha também de festa, de sair para festas, quando eu era solteira, eu não me sentia bem. Eram ambientes que muitas vezes eu ia, essas festas grandes aqui de Fortaleza, eu ia, né? E eu me sentia, eu ficava lá e ficava pensando, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu me sentia perdida, eu via aquele pessoal aproveitando, curtindo, bebendo. E muitas das vezes eu lembro que eu bebia, eu pegava um copo de bebida e bebia para tentar me sentir bem naquele local, me soltar, mas era algo que eu era presa. Realmente ali não era o meu mundo. Eu não sabia, né, naquela época, mas eu creio que era Deus já me protegendo, me guardando de tudo aquilo, né? E eu ia muitas das vezes, né, para agradar, né? Mas no fundo, eu só queria estar em casa, deitada. Quando chegava a madrugada, eu pensava, por que eu não estou em casa dormindo no sono? Então eu me sentia no mundo, eu curtindo as coisas do mundo, eu me sentia um peixe fora d'água. Muitas vezes eu me perguntava, o que é que eu estou fazendo aqui? E realmente os meus momentos assim que eu me sentia bem mesmo eram os meus momentos com Deus, né? Em oração, eu sempre gostava de pôr em prática aquele versículo lá da Bíblia que fala, lá em Mateus 6,6, né? Realmente entrar no meu aposento e fechar a porta. Naquele momento ali, eu chorava, me quebrantava e falava com Deus. E eu me recordo um momento que me marcou muito, que a minha irmã, que eu morava com ela chegou para mim do médico e me falou que o médico tinha dito que ela poderia estar com câncer, né? E eu lembro que, por a mãe dela ter falecido, né, desse mal do câncer, eu fiquei com muito medo. Meu Deus, e aí essa irmã que eu estou falando era como se fosse uma mãe para mim. Ela é como se fosse minha segunda mãe. Então, naquele momento ali, eu fiquei em pânico. Então, eu fui para o meu quartinho de novo, me ajoelhei e falei com o Senhor que, quando ela fosse fazer o exame, não fosse câncer, né? Fosse apenas... E, realmente, para a honra e glória do Senhor, ela foi fazer o exame e não era câncer, né? Era só apenas um problema, né, que ela tinha de saúde, né, no útero. Então, tudo isso era experiência que eu ia, né, colocando na minha bagagem, né, com Deus, né, experiências mesmo assim, marcantes mesmo, porque eu via que eu orava e que Deus atendia, né, minha oração. E como eu falei, né, eu sempre senti a presença do Senhor comigo em todos os momentos. E aí, no meu relacionamento, namorando, nesse período eu estava namorando, e um belo dia, foi algo assim, a minha conversão, o meu começo da minha conversão foi algo muito natural, né? Eu lembro que um domingo eu
tinha acabado de almoçar, e aí eu lembro que na época tinha saído um filme, A Cabana, e era muito falado desse filme, A Cabana. E eu queria assistir esse filme. E eu lembro que eu fui procurar no YouTube o filme A Cabana, para poder assistir. E eu achei o filme que tinha a capa do filme, né, A Cabana. Só que eu fui logo direto para os comentários. E nos comentários dizia, eu vim atrás do filme da Cabana e caí nessa obra-prima. Então, o pessoal comentando, né, só porque não era A Cabana o filme, que era outro filme. Mas como todo mundo estava elogiando, eu vou assistir o filme, né? E o nome do filme é uma pergunta, né? Você acredita? O nome do filme é esse. E esse filme, eu assisti esse filme em um domingo à tarde. E eu lembro que quando acabou o filme, no decorrer do filme, na verdade, eu chorava demais. Eu chorava tanto. Cada fala desse filme, cada personagem, cada história era Deus falando comigo assim, tremendamente. E eu lembro que quando eu terminei esse filme, de assistir, a primeira coisa que eu fiz foi pegar meu celular e mandar mensagem para na época, meu namorado, né? Que é atual meu esposo hoje. E eu falei, a gente precisa ir na igreja. Eu preciso ir à igreja. Aí vocês podem me perguntar, mas uma pessoa que é católica, né? Deveria ir para onde? Para a missa, né? Igreja. Mas em nenhum momento passou na minha mente de ir para a missa, porque o filme era um filme cristão, né? Eles eram evangélicos lá. Então, na minha mente, eu tinha que ir para uma igreja evangélica. Eu queria ouvir a palavra, eu queria sentir tudo aquilo que as pessoas sentiram no filme. E foi realmente assim. Aí, na época, o meu namorado, né? A gente foi para uma igreja, né? Perto da nossa casa. E ali a gente passou um ano ali, né? Ou mais de um ano, frequentando, né? Sempre quando tinha um apelo, você quer aceitar Jesus, quer mudar de vida hoje, eu sentia vontade de ir, mas não ia. Sempre ficava, não, a próxima vez vai, e essa próxima vez não chegava, né? E aconteceu lá algumas situações que fez com que a gente não fosse mais. Mas era algo que eu gostava demais. Mas eu não queria, de forma alguma, que alguém chegasse para mim e dissesse que eu era evangélico ou crente. Eu estava apenas visitando e achava bom, né? E a palavra que era pregada ali, ela foi tipo assim, falando comigo, e eu ia no domingo. Aí o pastor pregava sobre um assunto, e na semana eu ia praticar aquele assunto. Por exemplo, se fosse sobre mentira, uma pessoa que gostava de mentir, eu tentava não mentir, entendeu? Eu tentava não falar um palavrão. E aí Deus foi trabalhando dessa forma, né? Na minha vida. E passando esse período, eu passei um tempo sem ir para a igreja nenhuma. E aí, o meu período mesmo de aceitar Jesus, né? De ser transformada mesmo pelo poder, né, de Deus, foi já em 2020, através de visitas, né, na minha casa. Meu primo, que já tinha se convertido, ele ia para a nossa casa, fazia visitas, e falava sobre Deus, e convidava para ir para a igreja dele, né? E toda vez eu falava que ia, mas quando chegava o dia, eu sempre tinha uma desculpa para não ir. Sempre era eu não tenho calça para ir e tal, tudo aquilo. Então ele, tá bom, a próxima, mas ele nunca desistiu, ele sempre insistia em convidar. E para vocês, né, que estão nos assistindo, eu sei que muitas das vezes a gente, né, nós cristãos, né, a gente convida um familiar da gente, uma pessoa para vir, sempre tem aquela desculpa, né? Mas que vocês não sejam, né, como eu, que sempre colocavam desculpa, né, para vir à casa do Senhor, que vocês tomem essa decisão de vir à casa do Senhor e experimentar, né? Isso que eu experimentei, né, na minha vida, para a glória de Deus, né, e transformou minha vida, né? E um belo dia eu quer saber que hoje eu vou para a igreja. E aí eu decidi que eu ia com meu primo, né, conhecer a igreja dele. E era a igreja Semeando o Verbo, né, essa que eu congrego hoje, né, lá em 2020. Eu lembro que foi lá o comecinho do ano, antes da pandemia, né. E aí eu vim a primeira vez, até o meu esposo já relatou no testemunho dele, né, sobre isso. Foi uma coisa que me chamou muita atenção na nossa igreja Semeando o Verbo, foi a questão do aconchego. Eu me senti muito bem acolhida, as pessoas me receberam muito bem, e eram pessoas simples. E eu, por ser uma pessoa que veio de família muito simples, então aquilo para mim, todo mundo muito humilde e tal, aquilo ali, tipo assim, eu me senti em casa, né? E eu vim a primeira vez, ouvi a palavra, chorei, me quebrantei. E pela segunda vez eu vim, aí na segunda vez eu já vim com a minha irmã, né, que morava comigo, a André, o nome dela. E essa vez eu lembro que nesse período que eu vim com a minha irmã, a gente estava passando por um momento a gente estava em um propósito com Deus, a gente estava orando por uma causa, algo que a gente queria muito que acontecesse. Na verdade, que Deus falasse com uma pessoa, né, mudasse uma resposta, né, uma atitude daquela pessoa, na verdade. E aí nós estávamos nesse propósito de oração, todo dia orando em prol disso, né? E aí nós viemos. Aí eu lembro que quando eu chego na igreja,
Estava tocando o louvor, tocou o louvor Jó, né? E aquele louvor ali falando da história de Jó, né? Que Jó tinha perdido tudo, mas o que importava era o nome do Senhor, glorificar a Deus e tudo. Então aquilo ali falou muito comigo. Aquele momento ali, assim, eu posso dizer que abriu meus olhos, né? Que independente da circunstância que a gente estava passando, que a gente estava passando por um momento difícil, mas a minha irmã, mas aquilo não importava. Se você tinha Deus com você, era o que importava, era o mais importante. E naquele dia ali, no final do culto, eu lembro que eu chorei do culto do começo ao final, do louvor, a palavra, tudo. E naquele momento ali no final do culto, o pastor fez, né? Falou quem queria ir na frente, aceitar Jesus. Eu já tinha ouvido muito isso na outra igreja, esse apelo. E nesse dia, eu lembro que eu olhei para minha irmã, e ela olhou para mim, e ela foi, e eu fui. Mas independente de ela ter ido ou não, mesmo se ela não tivesse ido, eu teria ido, porque aquele dia, eu costumo dizer assim, que não foi, eu vou porque eu estou triste e tal, não. Eu fui porque realmente Deus me levou, porque eu lembro que quando eu ia andando, parecia que eu ia flutuando assim, eu ia arrastada, sabe? Deus realmente me levando até o altar, né, ali na frente. E naquele momento eu aceitei Jesus, né? E a partir daquele momento ali, minha vida mudou completamente. E se vocês me perguntassem hoje, assim, foi difícil, né? Depois, né? Porque você não é de uma família, né? Assim, né, evangélica e tudo, a questão dos costumes, sei lá, vestimentas, questão da vida, né? Bebida, sair, essas coisas. Se vocês me perguntassem hoje se foi difícil, né, esse processo, eu posso dizer para vocês que não foi. Muita gente fala que a conversão é um processo, né, doloroso e sofrido. Para mim foi não, foi muito... Na verdade, foi mais fácil do que eu esperava, né? Eu lembro que músicas que eu ouvia, mesmo depois de convertido, eu ouvia algumas músicas ainda que eu gostava muito, de sertanejo e tal, forró e tudo. Então, eu ouvia ainda por muito tempo, mas aí Deus foi tirando aos poucos e chegou um dia que aquilo não fazia mais parte da minha vida. Então, os meus louvores eram apenas para glorificar, né, o nome do Senhor. E também questão de modo de viver assim, eu fui mudando aos poucos. Eu lembro que eu era uma pessoa que facilmente eu gostava de mentir. Qualquer coisinha eu inventava ali uma mentirinha, uma coisa que achava que não fazia mal, né? E aquilo foi tirado da minha vida. Palavrão, eu lembro que nesse período de rebeldia, já antes de aceitar Jesus, eu gostava muito de falar palavrão. E eu me recordo bem que o meu momento de falar um palavrão, eu me sentia tal. Parece que quando eu falava um palavrão, era realmente aquela bichona, né? Posso dizer assim. Me sentia toda cheia, poderosa. E Deus foi trabalhando isso na minha vida, então eu fui deixando as coisas, né? Não foi, eu me converti hoje, amanhã, não. Foi um processo, né? Porque logo em seguida da minha conversão, o meu esposo também, ele veio aceitar Jesus. E aí a gente foi caminhar junto, né? Agora um relacionamento que era um relacionamento que não tinha Deus, né? A gente vivia na prática da fornicação. Agora a gente tinha uma briga, né? Para viver um relacionamento conforme a vontade de Deus, né? E então isso foi um dos pontos mais difíceis, foi a questão da renunciar a isso, né? A questão da fornicação. Então a gente pelo período de um ano, né? 2020 todinho, mesmo na igreja, mesmo tendo aceitado Jesus, mas isso foi uma briga muito intensa na minha vida. Largar esse pecado foi muito difícil para a gente, né? Eu lembro que a gente ia para o culto e era muito falado sobre pecado. E muitas das vezes o pregador falava, você tem que largar esse pecado e tal. E eu lembro que aquilo me corrompia muito, assim. Eu ficava muito, né, sentindo, né, o peso do pecado sobre a minha vida. Mas aí passava 2 dias e eu aí voltava de novo. Então, eu precisei, né, desse processo para me libertar, né? Que Deus viesse me libertar, né? E Deus, para a glória de Deus, libertou, né? Para a glória de Deus. E no final de 2020, aceitei Jesus em 2020, logo veio a pandemia, a igreja fechou. Então, é aquele período que veio um esfriamento, né? Tinha acabado de aceitar, fechou, veio um esfriamento. E eu sentia muita falta da igreja. Eu lembro que eu escrevia muito, eu gostava de escrever. Eu relatava, né, que eu queria muito que abrisse de novo para voltar. E aí, quando foi no final de 2020, eu me batizei, teve o meu batismo, para a glória de Deus. E aí, o meu batismo foi a virada de chave. 2020 era meio que... Eu não estava em nenhum momento misturando com o mundo essas coisas, mas tinha algumas coisas que eu precisava largar. Mas no momento do meu batismo, foi a virada de chave. Eu lembro que eu vinha para o culto, mas eu não conseguia prestar uma adoração completa a Deus. Por exemplo, na hora do louvor, eu queria levantar minhas mãos, eu queria adorar a Deus, mas antes do batismo, não sei, algo me prendia, eu acho que um pouco de vergonha. Mas eu lembro que no dia mesmo do batismo, no local do batismo, quando a gente teve o batismo, que teve a hora dos louvores final, né? Eu já estava lá totalmente quebrantada, mão levantada, então aquilo ali mexeu muito, mudou muito a minha história.
E, através do batismo também, veio a questão da deixar, né, o pecado da fornicação. A gente se batizou e fizemos um propósito com Deus, né, eu e meu esposo, né, na época era meu namorado, que a gente morava junto, né, que mesmo a gente morando junto, mas a gente ia renunciar a isso, né, esse pecado da nossa vida, né, da fornicação. A gente não ia ter mais relação, né, sexual antes do nosso casamento. E aí, o ano seguinte, 2021, para a glória de Deus, a gente veio se casar, né? E estamos aqui, né, para a glória de Deus, né, servindo aqui na Igreja Semeando o Verbo. E eu sou muito grata a Deus por tudo que Ele fez na minha vida. E olhando para trás, assim, eu vejo o cuidado, né, de Deus comigo, desde criança, aliás, desde a barriga da minha mãe, né, Ele tem me protegido, né, de eu não vir, né, a da minha mãe não vir perder, né, a criança, né, quando ela levou uma queda. E todo o processo de criança, adolescência e até hoje, né, eu vejo o cuidado de Deus e os propósitos, né, de Deus para me trazer para Ele, né. E eu posso dizer que não há nada melhor, né, do que isso, né, do que viver uma vida com Deus, né, de reconhecer Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Amém. Que testemunho lindo, edificante. Fiquei até emocionada com muitas coisas que foi falada, mas esse é o agir de Deus, né, nas nossas vidas e a forma como Ele trabalha, porque, como você mesmo disse, você teve alguns contatos, né, com o Evangelho, né, mas nenhum te atraiu e nem te firmou, mas Deus usou um filme para te trazer para Ele, né? E glória a Deus pela sua vida, glória a Deus por tudo que Deus fez e transformou, né? E eu costumo dizer que a nossa vida está em constante transformação, né? Evolução. E Deus vai trabalhando em nossas vidas, vai trabalhando em áreas que precisam ser trabalhadas. E como todos nós temos processos a serem trabalhados por Deus, mas glória a Deus por Ele ter nos resgatado. E para finalizar, né, esse testemunho lindo, gostaria de dar a oportunidade de você falar, né, aquilo que você quiser compartilhar, né, agregar no seu testemunho. Para finalizar, né, o testemunho, eu queria dizer, né, para vocês que estão nos assistindo, que vão assistir esse testemunho, que aqui quem está falando é uma pessoa que, olhando para trás da minha história, uma pessoa que não tinha planos nenhum, né, de família, né, de casamento, essas coisas. Eu não queria de forma alguma casar, construir uma família, por conta de experiência dos meus pais, né, que, como eu falei, que não foi experiências positivas, mas que Deus transformou, né. Hoje eu sou uma mulher casada, né, tenho um filho, né, o Isaac, o nome dele, o meu filho. E a partir do momento que eu aceitei Jesus, eu tive esse desejo muito forte de ter uma família, né? E isso é Deus que gera em nós, né? E que o Senhor, Ele realmente transforma vidas, né? E que se você que está me assistindo agora, que você tem, assim como eu, era uma pessoa que se sente, né, deslocada, você sabe que falta algo na sua vida, mas não sabe o que é esse algo, né? E tenta preencher em curtições, em amizades, ou relacionamento, seja lá como for. Saiba que o único caminho é Jesus Cristo. É Ele que pode te preencher por inteiro, te completar. Não é as circunstâncias, não é a sua família, não é nada que esse mundo possa nos proporcionar. Até aquilo que a gente acha bom, gostoso, que é legal, mas somente o Senhor pode nos transformar e pode nos preencher completamente e mudar a nossa vida, né? E o mais importante, gerar salvação, né? Nos resgatar, né, do poder das trevas que há sobre nós antes de conhecer a Cristo e nos trazer, né, para essa gloriosa graça, né, que é uma vida com Deus, né? E para a glória de Deus eu estou aqui hoje contando meu testemunho e esse testemunho eu estou contando aqui hoje, mas isso já foi colocado no meu coração desde criança. Eu lembro quando eu era criança, por muitas vezes eu imaginava um dia eu numa plateia, num auditório, algo assim, contando a minha história de vida para muitas vidas. E eu, na época, inocentemente, achava que era tipo uma formatura, algo assim. Mas hoje eu sei que foi esse momento que Deus já tinha reservado, né? Para que eu viesse contar um pouco da minha história, né? Para a glória de Deus. Glória a Deus. Irmãos, a gente fica por aqui. Espero que vocês possam ser edificados com esse testemunho maravilhoso e
que Deus possa também resgatar aquelas vidas que precisam serem libertas, né, desse vazio que muitos têm, né, hoje em dia, mas como a nossa irmã mesmo falou, só quem pode preencher esse vazio é o Senhor. Vamos fazer uma oração para encerrar esse momento. Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, pela oportunidade, Senhor Jesus, de mais um dia estarmos compartilhando aquilo que o Senhor fez e faz em nossas vidas. Senhor, eu oro para que aquelas pessoas, Pai, que vão estar assistindo esse testemunho, possam ser edificadas, que o Senhor possa tocar no mais íntimo, Senhor Jesus. Que experiências, ó Pai, de vida essa que a nossa irmã compartilhou aqui, se alguém tenha também, Senhor Jesus, ou esteja nessa mesma situação que um dia ela esteve, que o Senhor possa falar, que o Senhor possa alcançar essa vida, Pai. E que ela um dia também possa falar, Jesus, daquilo que o Senhor fez e mudou em sua vida. Muito obrigada, Jesus, por tudo. Te agradecemos, ó Pai, porque Tu és bom, porque Tu és misericordioso e glorificamos o Teu santo nome por Tua bondade em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Haja adoração, Senhor, não quero que os meus olhos, a Deus, percam o brilho do primeiro amor por Ti. Não quero que em mim se perca o desejo de Te adorar. Os dias só pra Te adorar. Quero ser Seu bom perfume, primeira essência, Teu jardim particular.